Nesse vídeo eu vou te passar os 3 principais tipos de remédios para você tratar da melhor forma possível as suas dores no ombro causadas por tensões musculares, bursites e tendinites. Mas você precisa ficar comigo até o final do vídeo porque no final dele eu vou te mostrar o principal tratamento que a ciência nos mostra para melhorar as dores no ombro. Eu sou o Dr. Kelvin Huan, sou fisioterapeuta, tratei a minha tendinite no ombro com as dicas que eu vou te passar e são as mesmas dicas que eu passo para os inúmeros pacientes que eu também atendo de dores no ombro. Tudo isso de forma ética, direto ao ponto, sem enrolação, sem guardar segredinho e sem ficar querendo vender para você algum tratamento milagroso no final do vídeo. Primeiro eu vou mostrar para você como é seu ombro por dentro para que você entenda melhor a sua anatomia e para que você entenda também tudo o que está acontecendo e o porquê das dores que você está sentindo. Nesse vídeo aqui você está vendo os músculos mais internos do ombro, aqueles que são inseridos dentro da articulação. Esse grupo muscular nós chamamos de manguito rotador. Manguito rotador? Uhum. Nossa! Manguito porque dentro da articulação ele é como se fosse uma manga de camiseta, esse grupo de músculos. São vários músculos inseridos aqui. E rotador porque ele faz movimentos de rotação no ombro, desse jeito dentro da cápsula articular. Por isso manguito rotador. Agora faz sentido. Mas além disso, esse grupo muscular com nome esquisito, ele tem uma importantíssima função de estabilizar o ombro dentro da nossa articulação. Quando algum tendão de um músculo que pertence ao grupo muscular manguito rotador, ele está inflamado, nós temos a famosa tendinite. Quando essa inflamação não é tratada e vira uma degeneração, temos o que nós chamamos de tendinopatia. E além disso, nós temos bursas dentro do nosso ombro e essas bursas também inflamam. Chamamos isso de bursite. A bursite, a tendinite, a tendinopatia ou até mesmo lesões ligamentares, degenerações na cartilagem, que nós chamamos de artrose, tudo isso pode ser tratada com o fortalecimento do manguito rotador. E essa informação é muito importante para você saber para que o tratamento das suas dores no ombro faça sentido. Portanto, quando você toma um comprimido como esse que eu vou te mostrar no vídeo, você não está tratando a causa desses sintomas, você está apenas mascarando a sua dor no ombro. A dor melhora naquele momento, você acha que está tudo bem, começa a fazer aqueles esforços repetitivos que muitas vezes também são a causa das suas dores no ombro, e quando o efeito da medicação passa, você começa a sentir dores e muitas vezes as dores são ainda piores porque você forçou o seu ombro. E quando eu falo sobre forçar, eu digo esforço repetitivo àqueles que causam uma lesão. Não confunda com esforçar no sentido de fazer exercícios, porque a gente trata isso com esforço do exercício, mas não de movimentos repetitivos. Então guarda bem essa informação. Os remédios tratam a dor e te dão a possibilidade de fortalecer o seu ombro sem dores. Mas para que essa dor ela vá embora quando passa o efeito da medicação, você precisa ter feito um tratamento enquanto isso. Então eu vou falar para você alguns dos remédios mais comuns no tratamento das dores no ombro e depois eu vou te falar como resolver tudo isso tratando a causa do problema. Muito bem, primeiro aqueles remédios que servem para dor aguda, ou seja, aquela dor que começou faz poucos dias. Para isso, alguns remédios que ajudam nesse momento são analgésicos, relaxantes musculares e anti-inflamatórios. Tudo isso para que ele consiga tratar esse problema com a mínima dor possível dentro da fisioterapia. Existe a possibilidade do paciente usar algum medicamento, obviamente prescrito por um especialista, que vem os 3 juntos: o analgésico, o anti-inflamatório, o relaxante muscular, que é o Tandrilax, o Torcilax, o Infralax ou Mioflex A. Além disso, muita gente pergunta sobre compressas para dores no ombro. Será que isso pode ajudar? Será que eu uso compressas de calor? Será que eu uso compressas de gelo? Qual eu uso para minha dor no ombro? A resposta é a seguinte: depende da situação. Se essa dor no ombro estiver na fase aguda, começou faz poucos dias, provavelmente essa pessoa tem uma inflamação no ombro, uma bursite, uma tendinite. E se for esse o caso, o gelo, como ele é um anti-inflamatório, um analgésico natural, nesse caso o gelo pode te ajudar. Agora, se a dor já está no estágio de cronicidade, ou seja, a partir do 3º mês de dor e aquela dor não vai embora, se tiver alguma tensão muscular associada, se tiver alguma artrose associada, aí nesse caso a melhor compressa a ser feita é aquela compressa de calor. Geralmente eu prescrevo para os meus pacientes essas compressas pelo menos 3 vezes ao dia, de 15 a 20 minutos por aplicação e de 5 a 7 dias para resolver todos esses sintomas. E se existe algum impeditivo para que esses pacientes usem
aqueles medicamentos, principalmente anti-inflamatórios, pacientes que praticam algum esporte, pacientes que praticam musculação, pacientes que têm algum problema no estômago ou mesmo pacientes que têm alergia a algum dos componentes dessas medicações. Nesse caso, o paciente pode fazer o uso de algum anti-inflamatório tópico, como por exemplo adesivo, pomada, creme, gel. Temos, por exemplo, o Cataflã, que é um anti-inflamatório, e dentro dos fitoterápicos nós temos a arnica, que é um anti-inflamatório natural tópico, que vai ajudar também bastante nessas dores no ombro. Muito bem, mas será que no estágio da dor crônica esses remédios anti-inflamatórios ainda vão ajudar? Quando o paciente chega no estágio da dor crônica, como eu falei para você, a partir do 3º mês, e é geralmente nesse estágio que os pacientes me procuram, a gente evita de continuar prescrevendo anti-inflamatórios, até porque esses remédios sobrecarregam o estômago, os rins, etc., e acaba fazendo mais mal para o paciente do que bem. E é por isso que você não deve se automedicar sem a prescrição de um especialista. E para evitar todos esses efeitos colaterais, o paciente deve tratar esse problema de forma conservadora, utilizando o mínimo ou nada de medicamentos se possível. Uma opção bastante interessante é fazer a utilização de fitoterápicos de via oral, como no caso da cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra. Esse tipo de fitoterápico ele pode ser consumido a longo prazo, de forma segura, porque não tem efeitos colaterais. Portanto, você pode usar a cúrcuma de forma contínua para evitar ou tratar os sintomas da tendinite, da bursite, dores musculares de forma segura e sem efeitos colaterais. A cúrcuma pode ser consumida em forma de encapsulado, também pode ser consumida a raiz direta dela, pode ser consumida em forma de pozinho, é muito comum em tempero. Eu tenho aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo a receita de água com cúrcuma, que pode ser tomada todas as manhãs como anti-inflamatório natural. Então veja que existem N possibilidades de você consumir a cúrcuma e os benefícios dela na sua vida. Muito bem, agora o melhor remédio no tratamento das dores no ombro, tendinite, bursite, artrose, dores musculares. Esse remédio, na verdade, ele não é um comprimido. A ciência nos mostra que as pessoas que têm dores no ombro, muitas vezes, essas dores no ombro são resultado da fraqueza do manguito rotador, que é aquele grupo muscular que eu já te expliquei, que tem função de gerar estabilidade para o seu ombro. E todos esses músculos, eles podem ser fortalecidos através de exercícios. Aquele remédio que você toma quando você tem dor, ele não fortalece o seu músculo. E, portanto, por mais que o comprimido que você tome, ele está mascarando a dor, ele está mascarando o problema, ele não vai tratar a raiz da causa desse problema. Existem exercícios que são perfeitamente seguros, sem impacto, que eu prescrevo para os meus pacientes fazerem em casa no tratamento da dor no ombro, e você vai aprender nesse vídeo quais são esses exercícios. E para fazer esses exercícios, para trabalhar, para atender meus pacientes e afins, eu uso as camisetas Tech T-shirt da Insider. Isso porque a Insider une conforto com diversas tecnologias. Eu, por exemplo, eu não gosto de passar roupa, então sempre que eu visto a Insider, tiro do guarda-roupa sem precisar passar, ela já desamassa no meu corpo com o calor do próprio corpo em poucos minutos. Além disso, seu tecido ultra confortável não desbota, ou seja, dura muito mais lavagens do que outras camisetas comuns que eu tenho aqui. E mesmo em dias quentes, depois de passar o dia inteiro com blazer, com jaleco, usando essa camiseta por baixo, eu ainda consigo chegar, fazer exercícios e terminar o meu dia seco com essas camisetas. Seu tecido facilita a evaporação do suor e tem uma tecnologia que neutraliza as bactérias que causam mau cheiro, e isso para mim é ótimo. Para você adquirir uma camiseta como essa, clique no primeiro link da descrição desse vídeo ou escaneie com seu celular o QR Code que está aparecendo aqui na tela utilizando o meu cupom de desconto. Muito obrigado, Insider, por patrocinar esse vídeo. Muito bem, vamos aos exercícios. Exercício número 1. Para o primeiro exercício, ajoelhe-se devagar no chão em uma posição de 4 apoios. Agora, sem dobrar os cotovelos, aproxime seu tronco no chão, sentindo o espaço entre suas duas escápulas diminuir. Agora você empurra o chão, levando o tronco em direção ao teto, sentindo o espaço entre as escápulas aumentar. Faça isso sem dobrar os cotovelos, porque aqui você está fortalecendo o músculo serrátil anterior, que também é um importante estabilizador da escápula, do ombro. Faça isso por 3 séries de 10 repetições. Uma variação desse exercício para você que não consegue se ajoelhar é fazer ele em pé com uma bola flexível de qualquer tamanho, e aí você empurra a bola contra a parede. Mas atenção, não é o tronco que vai para frente e para trás nessa variação. Dessa vez
é só o seu ombro que movimenta para frente e depois para trás. O tronco ele fica parado. Exercício número 2. Agora nós vamos fortalecer o manguito rotador. Primeiro em rotação externa, depois em rotação interna, já que, como eu expliquei, são os principais estabilizadores do seu ombro, e fortalecendo esse grupo muscular você trata a sua dor, inflamação, bursite, tendinite. Para isso você precisa de um elástico, como você está vendo aqui. Esse elástico ele precisa estar preso em algum lugar da sua casa que você consiga prender ele na altura do seu umbigo, e aí você vai puxando esse elástico do sentido do umbigo para fora. A contração muscular deve ser mantida por pelo menos 5 segundos para recrutar as fibras responsáveis pela estabilização do ombro, e o movimento deve ser repetido em 3 séries de 8 repetições para cada lado. Depois faça uma rotação interna, ou seja, você começa de fora para dentro, também em 3 séries de 8 repetições para cada lado, lembrando novamente de manter os 5 segundos de contração muscular no final do movimento. Exercício número 3, aproveitando o elástico, agora a gente faz uma abdução do ombro, então puxa o elástico para cima, segura 5 segundos e volta, também em 3 séries de 8 repetições, com 5 segundos de contração muscular no final do movimento, porque esse é um dos principais exercícios no tratamento das dores no ombro. Se esses exercícios te ajudaram, não esqueça de deixar o seu joinha, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo se eles te ajudaram ou não. E se você quiser saber quais são as piores posições para dormir, se você tem dores no ombro, acorda no meio da noite com dores no ombro, acorda no dia seguinte, fica o dia inteiro com o ombro doendo por conta das posições de dormir, eu revelo nesse vídeo aqui quais são essas posições que você deve evitar, e também passo algumas posições que você precisa reproduzir para melhorar as dores no ombro, para que você consiga dormir bem. Então, para você assistir esse vídeo, é só clicar aqui e eu te espero lá.